Queridos irmãos e irmãs, nós entramos hoje no capítulo 6 de São Mateus, que está ainda dentro do grande sermão da montanha, e ouvimos esta passagem do Evangelho que nós ouvimos todos os anos na quarta-feira de cinzas. É o Evangelho da quarta que serve para nós todos os dias, mas que é muito propício para o início dos exercícios da Quaresma. Tomem cuidado para que a vossa prática da justiça não seja aparente para os homens e vocês façam tudo só para ser desvistos. Jesus está alertando os seus discípulos e a nós que a prática da religião não é uma prática ou não deve ser uma prática exterior, mas tem que ser uma prática interior. Nesses tempos em que nós vivemos o isolamento social, é uma ocasião muito propícia para nós nos perguntarmos sobre isso. Agora ninguém pode nos ver na igreja, porque nós nem vamos à igreja, não podemos ir à igreja, mas nós continuamos fiéis, dedicados, rezando, buscando a Deus como o fazíamos quando podíamos ir à igreja e todos nos viam na igreja e comentavam: olha, fulana não perde uma missa, olha, fulano está sempre na igreja. Mas e agora que não se pode comentar a respeito da nossa fé? Nós continuamos dedicados? Nós continuamos praticando esta religião da interioridade? Ou a religião para nós é uma prática de exterioridades? É um perigo que nós corremos, e o ser humano moderno, como é um ser humano muito ligado à imagem, corre ainda mais esse risco. Às vezes nós nos preocupamos mais com as nossas vestes do que com as nossas virtudes. Às vezes nós nos preocupamos mais com a nossa aparência do que com o estado de graça. Às vezes nós praticamos uma religião de exterioridade. E Jesus hoje nos alerta que esta religião não agrada a Deus. O que agrada a Deus é aquilo que nós fazemos e ninguém precisa ficar sabendo. E por isso, como que num refrão que vai repetindo ao longo de todo o resto do Evangelho, Jesus vai dizendo: faça tudo em segredo, pois somente o Pai que vê o que está em segredo vos dará a recompensa. E assim Jesus aborda as três grandes obras de religião: a oração, a esmola e o jejum. Para nos dizer que tudo que nós fizermos no que diz respeito à religião, nós devemos fazer no escondido, fazer no silêncio, para que Deus seja o único a ver aquilo que fazemos e a nos dar a recompensa. Sobre a primeira leitura de hoje, nós entramos no segundo livro dos Reis. E entramos no segundo livro dos Reis com o arrebatamento de Elias. É uma página muito importante da história da profecia do antigo Israel, pois esta página do arrebatamento de Elias vai influenciar toda a teologia de Israel até a vinda de Jesus. Quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? A primeira resposta que os apóstolos apresentam é: uns dizem que tu és Elias. Por quê? Justamente pelo que ouvimos na primeira leitura de hoje. Elias foi arrebatado ao céu, como ouvimos, num carro com cavalos de fogo,
E os judeus acreditam que antes do Messias voltar, antes do Messias vir, porque eles não acreditam que ele já veio, antes do Messias vir, Elias voltará para preparar os caminhos do Messias. Por isso ele não morreu, por isso ele foi arrebatado vivo, porque ele vai voltar para preparar os caminhos do Senhor. Mas aqui há muita riqueza nessa leitura. Primeiro, há uma vinculação umbilical, uma vinculação muito estrita entre o profetismo que nasce com Elias e Eliseu e o Êxodo. Se nós prestamos bem atenção, o que está por detrás, o pano de fundo desta narrativa da primeira leitura, é o êxodo do Egito. Primeiro, Elias e Eliseu se distanciam dos filhos dos profetas e vão adiante. Aqui há uma referência ao Monte da Lei, o Horebe, quando Moisés e Arão subiram ao monte e os filhos de Israel ficaram à distância. Depois, Elias e Eliseu ultrapassam o rio Jordão a pé enxuto. Elias bate com o seu manto no rio, o rio se abre e eles passam a pé enxuto. Para mostrar aos leitores do livro dos Reis que o espírito que habita Elias, que vai habitar Eliseu, é o mesmo espírito que habitava Moisés no Êxodo. Moisés bateu com a sua vara no Mar Vermelho e o mar se abriu para que o povo passasse. Agora, não mais a vara de Moisés, mas o manto de Elias faz o mesmo efeito. Abre o rio Jordão para que ele e Eliseu passem pelo rio. Isso é uma forma literária do antigo redator de dizer que o espírito que habitava Moisés é o mesmo que habitava Elias e é o mesmo que agora Eliseu vai suplicar a Elias. Elias pergunta a Eliseu: o que é que você quer? Peça-me a última coisa antes que eu seja levado para o céu. E Eliseu, sábio, pede uma dupla porção do espírito que habita Elias. Elias responde a Eliseu: olha, isso é uma coisa muito difícil. Eu não posso te dar. Mas se você me vir quando eu for arrebatado ao céu, Deus te dará o que você pediu. E Eliseu vê quando Elias é arrebatado ao céu. Não apenas vê, Elias deixa cair o seu manto como prova, como testamento de Elias a Eliseu. Eliseu toma o manto de Elias e com o manto de Elias, Eliseu como que faz a prova de ser ou não ser habitado pelo mesmo espírito de Elias. Chega na outra margem do rio Jordão e pergunta: onde está o espírito que habitava Elias? Bate com o manto de Elias, como Elias tinha feito, e as águas de novo se abrem, e Eliseu passa de volta a pé enxuto. Ou seja, agora não é só mais o mesmo espírito que habitava Moisés, que habitava Elias. Agora é o mesmo espírito que habitava Moisés, que habitava Elias e que habita em Eliseu. Eliseu agora é um profeta de verdade, porque ele tem o espírito da profecia, o Espírito Santo, o espírito que eles conheceram no Êxodo, porque é o espírito que traz a libertação aos filhos de Israel. A profecia, essa escola do Antigo Testamento, ela está umbilicalmente unida pelo umbigo ao Êxodo. Enquanto outras escolas estarão unidas à dinastia davídica,
ao reinado de Israel, à monarquia, a profecia não está unida a esses elementos da história de Israel. A raiz da profecia se funda no Êxodo, porque o seu objetivo, aquilo para o qual a profecia existe, é para libertar o povo, é para trazer ao povo a vida que Deus desejou ao libertá-lo da escravidão do Egito. Se nós nos esforçarmos por viver uma religião da exterioridade, uma religião apenas das aparências, nós vamos perceber que essa religião escraviza. E que então nós criamos uma imagem exterior e ficamos escravos daquela mesma imagem exterior que nós criamos. Ao passo que, se nós vivermos como é a proposta de Jesus, uma religião da interioridade, uma religião daquele momento, daquela experiência de ser olhado por Deus e só por Deus, nós vamos ver o quanto isso é libertador, o quanto nós mesmos seremos livres, não seremos escravizados por uma imagem. Eu não tenho que passar uma imagem de santinho, eu não tenho que me comportar de um jeitinho torto para que todo mundo me ache santo. Eu não tenho que prestar contas a nada, a ninguém. Eu tenho que ter a consciência de que estou em todo o tempo sob o olhar de Deus. E a minha verdade mais íntima se expressa naquele momento em que eu estou unicamente diante do olhar de Deus. Pois é aí que eu sou eu diante de Deus, que é Deus. Busquemos, meus irmãos e minhas irmãs, esta religião da interioridade. Não é uma religião do intimismo, é muito diferente. O intimismo, pelo contrário, ele é exterior, ele é da imagem. Mas é uma religião da interioridade, da coerência, da integridade, dos valores verdadeiros do Evangelho. E com esta prática religiosa autêntica, cheia de autenticidade, nós vamos, como os profetas, buscar e experimentar a verdadeira liberdade que vem da libertação que Deus conquista e conquistou por nós.